Olá, vamos dar início a mais uma aula. Aqui nós vamos começar a falar de limite e continuidade. É um tema muito importante dentro da área das exatas para a gente poder ter um entendimento melhor de como funciona na parte da definição de derivadas. Então, essa aula sobre limite, a gente vai levar uma coisa mais intuitiva. A gente não vai estar se apegando tanto na definição de limite em si. A gente vai ver como ele vai funcionar de forma bem intuitiva e informal, e com isso a gente vai conseguir entender o conteúdo e resolver os problemas. Então, primeiro a gente vai ter aqui uma ideia intuitiva de limite, dado algumas sequências. Então, a primeira sequência a gente vai ter que ele sempre vai acrescentando uma unidade, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente até um valor x. E essa sequência aqui ela sempre pode estar aumentando, tendendo para o mais infinito, ou seja, para valores muito grandes. A segunda sequência, a gente já tem aqui umas frações. Nota aqui que sempre no numerador tem uma unidade a menos do que no denominador. Então ele sempre vai tendo essa sequência aumentando uma unidade em cima e uma unidade embaixo. Quando a gente vai fazendo isso até um valor x definido, a gente vai ver que esse valor lá na frente, que a gente for sempre aumentando essa sequência, ele vai tender para 1. Ou seja, 4 quintos, 5 sextos. Aí lá na frente tu faz 9 dividido por 10 é 0,9. 99 dividido por 100 vai dar 0,99. 999 dividido por 1000 vai dar 0,999. Ou seja, assim que tu for aumentando essa sequência aqui, tu vai ter um valor tendendo para 1. Nunca vai passar de 1, já que o valor no numerador ele é menor do que no denominador. Então, quando esse limite aqui, quando o x, essa sequência for muito grande, a gente vai dizer que ele vai tender para o valor 1. Essa outra aqui de baixo seria uma sequência 1, 3 sobre 2, 3, 5 quartos, 5. Ou seja, ele fica alternando os valores sem entender para nenhum limite específico. Então, nesse caso, não existe limite. Vamos ver um exemplo dessa nossa função y igual a 1 menos 1 sobre x. O gráfico dessa função vai ser dado por essa forma. E nesse caso aqui, nós temos o eixo y, o eixo x, e essa nossa reta paralela aqui em azul, ele está no valor 1. Ele está fixado aqui com uma função constante no valor 1. Então a gente tem aqui que para valores positivos de x, a gente vai ter essa curva meio alaranjada aqui do lado direito. E valores negativos de x, que é no caso esquerdo, nós vamos ter essa nossa outra curva. Nós vamos ver lá na frente que essas curvas aqui a gente vai ter um nome específico para elas, já que elas vão ser uma assíntota. Mas, nas próximas aulas, a gente vai ver isso melhor. Aqui, nós podemos verificar como é o comportamento dessa função para valores que x vai aumentando de forma positiva. Então, toda vez que o valor de x ele aumenta de forma positiva, nós temos aqui que ele vai se aproximando do mais infinito. E quando a gente substitui aqui na função valores de x cada vez menores, ou seja, negativos, ele vai se aproximando também de 1. Mas só que, para valores tão pequenos de x, ele está indo pelo menos infinito. Ou seja, se a gente pegar essa nossa função aqui e aplicar esse limite para quando x vai para o mais infinito, o valor que y vai assumir vai ser igual a 1. Se pegarmos valores que ele tende para o menos infinito, também o y vai para 1. Para isso, a gente pode estar aplicando a noção de limite. Então, a gente pode reescrever como o limite da minha função y, que é 1 menos 1 sobre x, quando o x tende para o mais ou também para o menos infinito. Então, quando a gente aplicar o limite nessa nossa função, como a gente viu graficamente, ele vai tender para 1. Nesse caso, agora a gente pode formalizar um pouco mais o limite. Então, o limite vai ser dado pelo limite da minha função f de x, quando o x tende para um valor p. Ele vai ser igual a um L. Então, no caso que a gente viu anteriormente, esse valor p que ele estaria tendendo seria para o mais ou para o menos infinito. E esse valor L seria o valor que o y está assumindo para quando o x estiver tendendo para um valor. Nesse caso aqui, a gente está tendo que ele vai para o mais ou para o menos infinito, mas em outras situações a gente pode ter o x tendendo para 5, o x tendendo para 7, e a gente vai ter um outro valor que y vai estar tendendo também. Aqui a gente tem um outro exemplo no qual a nossa função f de x, a gente tem duas formas para ela. Tudo depende do valor do domínio da função, ou seja, os valores que x pode assumir.
Se a função tiver para valores que x pode assumir menores que 1, a gente vai ter ela sendo 2 vezes x. Agora, se a gente tiver o domínio da função para x maior ou igual a 1, a função já vai ser dada por 4 menos x. E o gráfico dessa função vai ser dado dessa forma. Então, essa nossa primeira reta aqui crescente são para valores de x menores que 1, ou seja, ela está sendo desenhada por 2x. Agora, valores de x que seja maior que 1, nós já vamos desenhar ela por 4 menos x, que ela vai me dar essa reta decrescente. Então, o que a gente precisa aqui analisar? Se eu quiser verificar o limite quando x tende para 1, mas para a esquerda, ou seja, aqui eu vou ter que estar analisando para quando x vai tendendo para valores à esquerda de 1 e valores para a direita de 1. Nós chamamos isso de analisar a vizinhança do valor 1. Nesse caso, a gente pode estar verificando aqui que o limite do f de x, quando x tende para 1, esse símbolo de menos aqui em cima, na direita, significa dizer que o nosso valor de x está tendendo pela esquerda. Então, esse simbologia aqui que a gente está vendo é simplesmente para denotar que a gente está pegando valores na vizinhança à esquerda, ou seja, o valor 0,5, 0,6, 0,9, 0,99, valores que estão tendendo para x pela esquerda. E quando isso acontece, nós vemos que esses valores, quando estão tendendo pela esquerda de 1, ele está chegando bem próximo de quem? De 2. Então, se a gente aplica o limite nessa função f de x, para esse caso, esse limite vai dar igual a 2. Se formos agora analisar pela direita de x, ou seja, a gente vai estar analisando por valores que x está assumindo à direita de 1. Então, a gente vê aqui que na função, por ele ter um outro comportamento para esse tipo de valores, ele vai tendendo lá em cima para valores cada vez mais próximos de 3. Isso faz com que, se a gente aplicar o limite do f de x quando x tende para 1, agora com esse símbolo positivo aqui de mais, significa dizer que a gente está analisando o limite pelos valores à direita de 1, então essa função f de x, quando a gente aplica o limite, ele vai dar igual a 3. Claro que a gente tem essa bolinha aqui mais branca, porque é quando o x não pode assumir o valor. Quando ela estiver preenchida, significa dizer que a função quando a gente já pode assumir esse valor. Então, aqui, a gente vai verificar que quando a gente analisa os limites indo pela esquerda de 1 e pela direita, esses limites laterais, eles vão ser o quê? Diferentes. Se eles são diferentes, então os limites laterais, eles não vão coincidir. Então, o limite não existe. Se o limite não existe pelo motivo dos limites laterais serem diferentes, então a gente vai ter um ponto de descontinuidade. Então, f, ou seja, a função ela vai ser contínua, no caso, em um ponto P, se e somente se o limite dessa função f de x com x tendendo para P for igual a um f de P. Nesse caso, agora, se eu tiver também um limite dessa função, se ele existir, a minha função é contínua. Então, a gente tem aqui uma relação de se e somente se. Ou seja, se existe o limite naquele ponto, a função é contínua. Se a função for contínua nesse ponto, então significa dizer que o limite existe. Nesse caso aqui do x tendendo para 1, a gente observa que existe um ponto de descontinuidade nessa função. Nesse caso, a função não é contínua e o limite também não existe. Eu poderia estar pegando um outro valor para x e estar tendendo. Por exemplo, podia ser o valor 3. Se x estivesse tendendo para 3, analisando tanto a esquerda do valor x, no caso 3, estaria batendo no 1. A direita também estaria sendo próximo de 1, já que a gente estaria levando em consideração apenas a reta de 4 menos x. Nesse ponto aqui, quando o x tende para 3, o limite vai ser quanto? 1. E nesse caso, se os limites laterais são iguais, o limite existe no ponto de x igual a 3, e a gente pode concluir que a função é contínua no ponto x igual a 3. E a gente pode observar no gráfico essa continuidade. Então é isso. Na próxima aula, a gente vê um pouquinho melhor como funcionam as propriedades de limite.